Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. E aí, Márcio? Mais um episódio. Glória a Deus, né? Só de a gente estar vivo aqui, respirando, já temos que estar agradecendo. E hoje, Fernanda, esse nosso convidado é uma figura. Ele, ao mesmo tempo, tem muito conteúdo, conhece bem do que faz, do que fala. E o melhor de tudo, é a alegria em pessoa. Que coisa boa, é um showman. Obrigado. Estamos recebendo aqui Marcelo Rocha. Ele é vendedor raiz e ensina as pessoas a venderem. É isso? Isso mesmo, Fernanda. É um prazer estar aqui no FACIEG Pod. Presidente Márcio, muito obrigado pelo convite. É uma honra eu estar aqui. E eu queria fazer a primeira frase positiva que o presidente Márcio falou. Fernanda, é o seguinte: as pessoas compram de quem elas mais gostam. Essa é a frase que eu começo todas as minhas palestras, né? E que eu peço para o auditório decorar. Porque logo, logo vou te falar o porquê. As pessoas compram de quem elas mais gostam. Interessante isso. É preciso cativar antes de qualquer coisa. Isso. Até eu tenho um livro que no meu curso de marketing, eu estudei muito esse livro, que chama Venda à Mente, não ao cliente. Então a gente tem que pegar, segundo a teoria do cérebro trino, pegar a região límbica do cérebro, para a gente poder o quê? Atingir as emoções do nosso cliente, para a gente poder vender para ele sem precisar, né, dar desconto. Esse famoso desconto que é o terror do nosso varejo, né? Eu te fiz uma pergunta antes da gente começar, que foi a seguinte: todo mundo pode ser um vendedor? E eu adorei a resposta. Sim, todos nós somos vendedores. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos é o quê? Comunicação. O que é comunicar? É tornar algo comum. Só que hoje, Fernanda, a gente não tem esse treinamento para as equipes de vendas, né? Por incrível que pareça, os vendedores não sabem conversar. Não tem repertório. Porque quando não se treina, Fernanda, como é que alguém vai falar algo que não sabe? Que não foi treinado? E assim, não é falta de cursos, porque os cursos que nós temos no nosso mercado, que são ótimos, eles são para quem? Para direção. Então, nosso trabalho de treinamento, até nessas 65 cidades, né, que eu já passei no estado de Goiás, através da parceria com o presidente Márcio e a FACIEG, foi justamente levar essa informação, dessas técnicas que eu estou falando aqui e vou falar mais, para quem? Para a ponta, para os vendedores que atendem o consumidor final. Que eles é que precisam, né? Diante hoje da nova jornada de compras do consumidor, que como a gente estava falando aqui em off, hoje o consumidor ele pesquisa antes de comprar. Então o consumidor chega na loja sabendo muitas vezes mais do que a equipe de vendas. Isso é interessante. Ô, Márcio, você me dizia em outras oportunidades que ele hipnotiza a plateia. É mais ou menos isso mesmo, né? Não, você vê quando eu faço a propaganda dele. Ele falou, gente, é o seguinte, eu falo desse jeito, ele falta um parafuso. Ele é doido. Na nossa palestra lá de Tarumã, ele falou, olha, o palestrante de hoje é doido. Não repara não, mas ele tem conteúdo. Ele grita, ele rola no chão, ele faz uma fusaca. Só que eu não sei que magia que é que o auditório começa cheio e termina lotado. E, Fernanda, todos os lugares. Que maravilha. É desse jeito. É muito legal. Mas, na verdade, por que dá certo? Porque ele fala a linguagem certa. Ele fala com a experiência de alguém que vende sapato há quantos anos? 27 anos. Há 27 anos. Então, não é só a teoria. É a teoria, a prática, com o poder da comunicação que ele tem. Exato. Aí não tem jeito, esse cara tá estourando. Fernando, e essa gritaria que o presidente Márcio está falando é o que eu chamo de atmosfera de vendas. É o grito de guerra. Força, garra, determinação, atendimento em excelência, essa é a nossa missão. Por que esse grito de guerra? Por que essa atmosfera de vendas? Quando você canta, quem canta seus males? Espanta. Então o seu corpo, ele produz o quê? Hormônios da alegria, Fernanda. Isso é fantástico. Então, quando você coloca a galera, o time de vendas, para fazer um grito de guerra, uma atmosfera de vendas, o que eu estou fazendo com eles lá no treinamento, lá na palestra, lá no workshop? Eu estou fazendo eles produzirem hormônios da alegria. Tem um curso na Harvard, que é o jeito Harvard de ser feliz. Fernanda, felicidade vende. Então, se você treina a sua equipe de vendas para ela ter essa energia, né? Aí o que acontece? Quando o cliente chega na loja,
você hipnotiza o seu cliente. Isso é verdade. Com alegria. Porque se a gente passa na porta da loja, o vendedor tá lá dentro com aquela cara cansada, triste, amuado no canto, a gente nem entra na loja. Muito ruim, Fernanda. E às vezes, e muitas vezes, quando eu vou nas palestras do interior, presidente Márcio, a gente vai em rádio dar entrevista, a gente recebe muitas ligações da população, né, reclamando. Olha, ainda bem que no palestrante veio para treinar o varejo, né, da nossa cidade. Mas, Fernanda, não é culpa da geração Z. Essa meninada, essa geração não quer nada com nada, não se esforça, fala uma vez e não adianta. Não é. É porque tem que ter treinamento. Uma das funções hoje dos gestores, dos empresários e do gerente das lojas é o quê? É formar pessoas. É passar essas informações para o time de vendas e ensinar eles a produzir hormônios da alegria. Porque normalmente você vai parar no ramo de vendas por acaso, né? Sim. Primeiro emprego, Sim. Ou você está fora do mercado de trabalho, você quer, né, tentar uma outra coisa. Você é vendedor. Sim. Né? Sem treinamento. Sem treinamento. E a cultura da nossa indústria, lá de cima, né, não treinar. Então isso aí vai terminar onde, essa cultura? No varejo. Então o nosso varejista hoje, quando a gente começou o nosso projeto com o presidente Márcio, 1 ano e meio atrás, você chegava nas lojas para agendar, não tem tempo. Não, né? Marcar agora não. Treinar vendedor para depois ir para o concorrente. Treinar vendedor depois para abrir uma empresa e ser meu concorrente. Então, quer dizer, já cansei de ouvir isso. É um dos principais argumentos de muitos varejistas para não agendar treinamento, né? E lá para eles é gratuito. Não tem custo para eles. Até pela parceria que a gente tem com a Facieg. Então, é só agendar, é só disponibilizar ali um tempo e liberar a equipe para a gente poder ter acesso a essa equipe. Porque não adianta, Fernanda, com agora o desenvolvimento da inteligência artificial, com o tecnológico, com o smartphone, não adianta, a forma de vender mudou. Isso é interessante, isso é o seu slogan. Esse é meu slogan. A forma de vender mudou. Por quê? Por causa da tecnologia. Então, hoje, a tecnologia ela mudou toda a jornada de compras do consumidor. Nós, da geração X, baby boomers, né? Quem estuda marketing tem que estudar as gerações. Hoje, Fernanda, nós temos 4 gerações comprando. E está nascendo agora a 5ª, a geração C. Sabe qual que é a geração C, presidente Márcio? É a geração C de todos que são conectados. Sei que você ia falar Vila Nova, até arrepio. Não, agora não. Então, Fernanda, a geração C é a geração dos conectados. Quer dizer, junta a Baby Boomers, que são os nossos pais, nossos avós, a nossa X, a Y, a Alpha. Todos nós estamos agora no mesmo balaio, no mesmo pacote de geração C, dos conectados. Então, Fernanda, isso faz com que as pessoas tenham mais acesso a quê? A informação. Tudo. Você chega na loja sabendo tudo do produto. Tudo. E outra coisa, preço. Fernanda, você tem possibilidade de compras 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então isso aí, essa tecnologia, ela é uma grande competidora. É uma grande... né? Nós não podemos subestimar mais e nem achar que é modismo. É isso que eu falo nas minhas palestras. Que a gente tem que entender, os empresários, o varejo, que não tem como. Hoje nós estamos na era do profissional do conhecimento. Nós temos que formar os vendedores, porque senão acontece como você falou. Chega na loja, o vendedor está apático ou está sem foco no trabalho. Quando você chega, o seu cérebro reptiliano, voltando ali na teoria do cérebro trino, nós temos o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é quem decide. O reptiliano é quem julga. Então, quando você chega lá, você liga ali entre os seus 5 a 15 segundos, o seu julgador, que é o cérebro reptiliano, ele vai olhar para o vendedor e falar assim, não, pode ir embora. Esse daí não vai saber te atender, não. Já julga, Fernando. E já sai da loja. Então, muitas vezes o empresário reclama, né? Meu movimento tá fraco, não estamos vendendo e não sei o quê. Mas não é. Isso pode acontecer, claro, mas eu tenho certeza que a equipe dele não é treinada. Porque treinar, Fernanda, dá trabalho, gasta energia, gasta tempo. E o nosso cérebro reptiliano, ele não quer que você gaste energia. Agora, quando for lá pro show do Gustavo Lima, aí sim, aí o cérebro reptiliano fala assim, não, vamos embora pro show, vai ser legal, vamos divertir e tudo mais. Quando vai pro show do Jorge Mateus, né, e outros mais,
não tenho nada contra entretenimento, tá? Só querendo fazer uma comparação que a gente tem que usar essa mesma alegria que a gente tem pro entretenimento, pro carnaval, para se distrair, também no trabalho. Porque lá no trabalho, se você for alegre, se você usar de felicidade para poder vender mais e ser mais empático, né, ter atendimento humanizado, aí é brega. Ou aí você é um puxa-saco da empresa. E não é assim mais, Fernanda. Hoje, nós temos um funil de vendas, que eu te falei que eu tenho um instrumento, um funil mesmo, que eu mostro isso nas palestras, que hoje vendas tem o quê? Tem processo. Primeiro, o cliente conhece você. Segundo, ele decide se gosta de você. Terceiro, ele confia em você. Somente em quarto lugar que ele vai comprar de você. Então, esse processo do funil de vendas, eu estou passando em cada palestra que eu vou. E os vendedores, quando eu faço essas perguntas para eles, o que é prospecção? O que é funil de vendas? Fernanda, ninguém sabe. Esse conhecimento, assim, raros que levanta a mão e responde para mim. Então, peraí, você já vai contar o que é o funil de vendas. Antes, nós vamos falar da Solute Certificação Digital. Fernanda, a gente sempre bate na tecla que antigamente tinha uma expressão que dizia que eu não dou cheque em branco. Isso queria dizer que você não ia dar um cheque para quem você não conhecesse, por conta do risco, óbvio, que isso implicava. Hoje o cheque praticamente não é utilizado, mas tem uma ferramenta que tem muito mais força que inclusive o cheque, e você está dando esse cheque em branco, que é o certificado digital. A partir do momento que você faz seu certificado ou renova com quem você não conhece, com quem você não sabe a procedência, você está colocando, inclusive, sua vida empresarial em risco. Então, não é qualquer discussão que nós estamos fazendo. Você tem que procurar um local que você tenha confiança. E a nossa rede de associações comerciais, há muitos anos, é parceira da Solute. A Solute é a maior empresa de certificação digital do Brasil, que inclusive é goiana, com muito orgulho. E lá você consegue adquirir seu certificado digital dentro de preço justo, mas também com uma garantia, com confiança. E outra coisa não menos importante, você está ajudando a entidade que te representa. Todo segmento tem que estar organizado, tem que estar fortalecido. E quando você compra o certificado digital da associação comercial, você está ajudando na manutenção do sistema como um todo. Vende bem ou não vende? Muito bem, parabéns. Com alegria, hein? Aí, com alegria, tá vendo? Com a alegria. linguagem corporal dele? Parabéns. Vamos falar então do funil de vendas. Antes do funil de vendas, Fernando, eu quero dar uma palhinha no que você citou do presidente Márcio. Tá. Linguagem corporal. Olha o sorrisão dele. Uhum. Então, isso não ele é assim diante das câmeras e fora. Porque eu convivo muito com ele, porque a gente tá andando nas palestras junto, né? A gente encontra muito. Até amanhã de manhã nós vamos estar juntos em um evento que vamos fazer amanhã cedo. Ele tá assim o tempo todo, sorrindo. Então, Fernanda, isso conecta. Então, o que os vendedores precisam entender, presidente Márcio, é que isso aí vende. Você gosta de ser atendida, eu gosto de ser atendido, o presidente Márcio gosta de ser atendido por quem? Para quem é cara moada, emburrado ou uma pessoa alegre? Não. Então nós gostamos de ser bem tratados, chamar pelo nome, Fernanda. Hoje o nosso varejo, a gente traz uma cultura, né, das antigas, tá, foi importante, né? Mas não mesmo. Conecta mais. Ele fala meu nome toda hora, Fernanda. Mas isso é técnica. Eu quero que você ouça, porque o que você mais gosta de ouvir é Fernanda. Eu, Marcelo, Márcio Luiz. Isso faz com que o nosso cérebro, principalmente o límbico, ele o quê? Passa a gostar mais de você. Sabe por quê? Familiaridade. Ele tá falando assim, tá te dando autoridade, tá te reconhecendo, tá te abraçando, tá te acolhendo, melhor dizendo. Então, Fernanda, hoje você tem que vender a mente, não ao cliente. Primeiro você se relaciona. Eu não falei que primeiro o cliente conhece você? Segundo, ele decide se gostou de você? Terceiro, ele confia em você. Só depois que compra de você. Então, Fernanda, hoje mudou a forma de vender, mudou. Difícil vender, eu tô achando. Mas é mesmo. Talvez eu não seja vendedora, mas né? é porque não treinou. Ah, não, mas aí eu tô contradizendo uma coisa que a gente falou lá atrás. Uma comunicadora falar que não é vendedora... Você já tá vendendo. É verdade. Você já tá vendendo. Então, Fernanda, é só treinamento. E falar em público, falar mais e vender como eu vendo, é porque eu já faço isso há 27 anos. Então, eu faço isso todo dia. Aqui eu costumo dizer nas minhas palestras que pode apagar a luz, pode acabar a luz, pode acabar tudo. Meu computador pode queimar. Meu data show pode queimar. Eu falo tudo de cor. De trás pra frente, tudo. Por quê? Porque são 65 palestras. Então é porque eu sou bom demais ou porque eu sou isso? Não, é só porque eu faço todo dia.
E o Então, funil de vendas? Vamos falar dele. o funil de vendas. E antes dele eu falei aqui da linguagem corporal, né? Falou. Tom de voz, tá? Tá vendo que tem hora que eu falo rápido? Tem hora que eu dou uma pausada. O presidente Márcio foi falando ali, anunciando, depois, de repente, ele deu uma pausa. Essa pausa é técnica. Te faz o seu cérebro o quê? O límbico. Refletir, processar. Então, Fernanda, hoje nós temos técnica em tudo. E tudo é o que a televisão usa. Eu vou além desse negócio de tom de voz. Uma coisa que me pega muito. O português bem falado. Opa! Mas esse seduz. Esse ganha, tudo de bom, né? gente. A gentileza no trato. Olha aí. Principalmente nas vendas online. Sim. Hoje em dia, né? Se a vendedora já te responde ali com cordialidade, com gentileza. Isso conecta. Um português bem falado, Olha aí. você valoriza até o produto. Isso gera rapport. O que é rapport? É uma palavra em francês. Eu tô chique, hein? Rapport. Conexão. Mas isso mas para que tanta tecnicidade, Marcelo? No início do projeto, né, me falavam que eu era muito técnico, né? Que eu usava muita tecnicidade, que vendedor não precisava ouvir isso. Aí o presidente Márcio, quando me chamou aqui pra gente fazer a parceria para ir para todas as associações comerciais, ele falou para mim: eu quero que você entregue o conteúdo que você entregou nas 5 que eu já ouvi falar de você entregar o seu conteúdo, o seu treinamento, sua palestra. Então, Fernanda, não é tecnicidade, não. O vendedor, ele precisa saber o que é um atendimento humanizado, ele tem que saber a técnica de tom de voz, ele tem que saber a linguagem corporal. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Eu já li esse livro. O título dele é O Corpo Fala. As microexpressões, a roupa que a pessoa usa, cor, batom, brinco, tatuagem. Fernanda, se o vendedor é treinado para isso, aí a hora que o cliente entra dentro da loja, ele já faz a leitura. Ele já sabe mais ou menos o que o cliente vai escolher. Duvido. Não precisa duvidar. Isso aí é estudo, é ciência. Aí a gente chega no funil de vendas. Quando um vendedor ele é preparado para fazer uma linguagem corporal e para usar a linguagem corporal dele, tom de voz, e aí ele sabe o que é um funil de vendas, aí ele é um vendedor consultor de vendas. Ele não é mais o transacional. O que é o vendedor transacional? Dinheiro, produto. Dinheiro, serviço. É só uma troca. É vendedor transacional. É automático. É automático. É vender o que o cliente pediu. É o entregador de pedido, é o fazedor de pedido. Né? Eu luto para esse mercado tornar, ser o quê? Ter vendas consultivas. Quer dizer, vendedores preparados, né, para usar o funil de vendas para vender mais e melhor. Explico. Funil de vendas, ele tem uma boca mais larga, né? Ali é onde você tem a atenção do cliente. Ele olhou para você. Ele criou desejo pelo seu produto ou serviço. É o que a gente chama da primeira etapa de prospecção. Pergunta para um vendedor amanhã, na hora que você for no comércio, o que é prospectar. Ninguém sabe. Ninguém falou isso para eles. Mas é o quê? Criar desejo de compra. Aí a hora que o cliente foi lá na loja, criou o desejo de compra, foi lá, viu um vendedor, o vendedor conhece o funil de vendas, ele vai para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Escuta ativa, que é levantamento de necessidade, e um atendimento humanizado. O que é o atendimento humanizado? Sorriso e chamar pelo nome. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, apresentação de valor. Aí é conhecer o produto que vende, ou o serviço que vende. A maioria dos vendedores não conhece o que vende, porque ninguém prepara. Não tem tempo, ou não quer ensinar para não perder o vendedor para o concorrente. Terceira e quarta etapa do funil de vendas. Fernanda, é onde o funil vai afunilando, tá? É só seguir aí o pensamento do funil mesmo que a gente conhece. Aí a negociação. Esse é que é o problema hoje. Esse é o calcanhar de Aquiles hoje dos vendedores, de qualquer segmento de varejo. Peraí que nós vamos falar da negociação à parte. Márcio, você conhece a SCPC, quando você vende a SCPC? Vocês jogaram em mim uma pressão muito grande. Agora não posso vacilar não, hein? Senhoras e senhores, o SCPC é um órgão de proteção ao crédito, o melhor do Brasil, que tem o melhor banco de dados. Brincadeira à parte, nós sempre batemos aqui na tecla. Não basta vender e não receber. Todo comércio tem o seu crediário. E dentro dessa análise de crediário, qual é o poder de compra daquele consumidor, o histórico de negativação, isso tudo você tem que ter uma ferramenta adequada para te ajudar nesse processo. A SCPC é a maior ferramenta desse leque de mercado que existe no Brasil e ele é uma instituição que é parceira da rede de associações comerciais. Márcio, como é que eu tenho acesso ao SCPC? É só procurar nossas entidades que lá você vai receber todas as informações.
Olha, quando a gente fala em negociação, é um negócio doído, né? Porque aquilo que a gente falava lá atrás, o cliente já sabe o preço, já olhou na internet, já olhou em tudo quanto é site. E aí, depois que você rasga o seu português todo, que você gasta toda a sua linguagem, né, corporal, o vendedor tá lá se esforçando, o cliente fala, tá caro. Exatamente. Aí é o terror da maioria dos vendedores, Fernanda. Fernanda, eu tenho um amigo, um palestrante, um dos maiores do Brasil, ele chama Marcelo Coutinho. Ele faz treinamentos de neurovendas. O que ele fala? Vender é você buscar o desejo para sanar a demanda do cliente. Isso é vendas, é vender. Negociar é achar um ponto em comum, um acordo. Interessante, né? E ninguém fala isso no ponto de venda, e principalmente lá para os vendedores da loja. Mas vender e negociar são duas coisas totalmente diferentes. E os vendedores não são treinados para isso. Então, vender, você apresentou, você atendeu, fez o atendimento humanizado para o seu cliente, chamou pelo nome, fez a apresentação de valor, beleza. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fez esse processo tinindo, como a gente fala aqui em Goiás. Aí chega na hora da negociação, Fernanda. Que aí o vendedor não foi treinado para negociar, que é para achar um ponto em comum, para a gente entrar num acordo. Isso é negociar. Tá bom para você? Tá bom para mim? Beleza, então nós negociamos. Nem você perde e nem eu. É achar um ponto, né, que equilibra ali os interesses. Fechou. Mas quando vem o tá caro, aí o vendedor não é preparado para ouvir essa frase. E todo vendedor, todo brasileiro, aprende quando nasce uma frase. Quem não chora, não? Vamos lá. Opa! Então todo brasileiro vai negociar, porque a gente aprende isso de berço. Quem não chora, não mama. Então quando o vendedor que não é treinado, principalmente pelo Marcelo Rocha, vendedor de valor, aí eu tenho que fazer o merchan meu, né? Aí ele não é preparado a ouvir o tá caro. Aí ele desaba, Fernanda, porque ele não tem repertório. Aí ele pega a linguagem corporal dele, que não é treinada, e fala assim, Fernanda, assim, ó. Cara, em relação a quê? Olha aqui, ó, olhinho fechado, ó, queixo levantado, arrogância, olho fechado, desprezo. Mostra ali pra câmera como é que é a carinha. Ó, cara, em relação a quê? Ó, ainda faz assim ainda, ó. E quando põe a mãozinha aqui, ó, e quando põe a mãozinha aqui na cintura? Cara, em relação aqui, ainda balança assim, ó. Então você está fazendo uma linguagem corporal para o seu cliente que o seu cérebro inconsciente está te manipulando, vendedor. Manipulando, empresário, o seu time de vendas, sem o colaborador saber. Isso é inconsciente, Fernanda. Isso é inconsciente, presidente Márcio. Nossos vendedores, nosso varejo, precisa urgentemente conhecer essas técnicas de vendas. Porque nós falamos aqui, eu falei aqui do livro, O Corpo Fala. Ali fala das microexpressões. Então aqui eu estou botando energia na minha voz. Isso aí te atinge, o seu cérebro. Então quando você vai para a negociação, que você fala que está caro, tem que ser com a linguagem corporal correta e o tom de voz também. Fernanda, caro em relação a quê? Olha o sorriso. E estou focando o seu olho. Olha, o ponto focal. Então, eu não estou tirando o olho de você, não estou fazendo careta, não estou olhando para os lados. Eu estou olhando o ponto, né, sinalizando, você está me vendo, estou diretamente olhando para você. Isso faz toda a diferença para driblar o quê? Para derrubar o quê? O tá caro. Porque quando você é bem atendido por um vendedor que fez todo aquele primeiro processo legal e depois na negociação ele sabe falar o caro em relação a quê? Porque aí você joga a bola para o cliente. Ele é que vai ter que te falar. Caro em relação a quê? A qual produto, a qual serviço. E normalmente, a maioria das vezes, presidente Márcio, é blefe. Porque o brasileiro, quem não chora, não mama. Então ele só quer mais desconto. Mas quando ele pega um vendedor preparado, que sabe fazer uma pergunta, mas com a linguagem corporal correta e o tom de voz correto, aí o cliente percebe que ele é treinado. Ah, mas o cliente, ele tem que ter... O cliente não, o vendedor, ele tem que ter obrigatoriamente uma cartinha na manga, na hora da negociação, não tem? Sempre tem. Você não pode ir para a hora da negociação sem nenhum descontinho para dar para a pessoa. Mas o que eu quero dizer, esse desconto sempre deve ter e a empresa faz. Outro dia eu até falei isso para vendedor, eu entrei na loja para comprar um perfume, era um. Aí chegando lá... ela foi muito habilidosa, reconheço, na parte de vendas, me convenceu a levar 2 perfumes. Olha que legal. Aí eu vou pagar pelos 2 perfumes. E aí eu falei, olha, eu estava levando só um, qual desconto você vai me dar para levar o segundo? Aí ela falou, não tem desconto. Eu falei, então eu não vou levar nenhum.
Quando eu falei, não vou levar nenhum, aí a gerente dela entrou em ação. Falou, não, peraí que eu vou te dar um desconto. Eu falei, porque eu tô com o celular na mão aqui, conferindo o preço pela internet. Aí ela falou, vou te dar um desconto. Veio com o desconto. Automaticamente, ela me convenceu a pagar. Aí eu virei pra vendedora e falei assim, você não pode entrar sem nenhuma carta na manga. Exatamente. Vocês têm que ter, nem que vocês majorem o valor do produto ali na prateleira e engane a gente na hora do desconto, vocês têm que ter um descontinho para dar pra gente. Para poder... Porque senão, não leva, a gente não leva. Fernanda, isso aí, novamente, indo para teoria do cérebro trino. A gente só pratica uma ação se a gente tiver um ganho. Um estímulo. Um estímulo. Então, isso aí é do cérebro. E você, como, né, esperta, né, e sabe usar muito bem a comunicação, você usou bem na hora certa. Mas, Fernando, o que eu quero deixar bem claro para você e para todos os nossos telespectadores aí, né, que tá vendo e alguns escutando, é que se você começa lá no processo, usando muito bem a linguagem corporal, o tom de voz, a escuta ativa e usando o atendimento humanizado, quando chega na hora da negociação, o seu cérebro, se estiver satisfeito com o atendimento, você já conectado, você vai ficar muito constrangido. Você falou a palavra certa, de focar no desconto. Então eu posso afirmar, não sei onde você comprou, tá? Você não me falou o nome da loja, mas eu posso te afirmar que a vendedora não executou bem os primeiros passos do funil de vendas. Porque se tivesse usado, você não pediria. Ou se pedisse um desconto, seria só para... Quem não chora não mama. Só para executar a frase do brasileiro, de nós brasileiros. Só para cumprir protocolo. Mas ela não conectou, ela não conseguiu fazer com que o seu cérebro falasse assim, que atendimento. Realmente. Conectou Marcelo, mesmo não. Aí você vai pro preço. Que é onde a gente, todos nós, quando não conectamos, a gente busca. É verdade. No começo da sua fala aqui, você disse da resistência que você teve no começo dessa caminhada, porque alguns empresários, se a gente qualificar a minha equipe... vai servir para qualificar a concorrência e tal, sei lá o quê. Só que eu já tenho ouvido outras mensagens, né? Eu tenho recebido muitos depoimentos de empreendedores, de empresários, donos de lojas. Falaram, Márcio, a palestra do Marcelo mudou meu negócio. Que bom. A equipe está motivada, está engajada, os meus resultados financeiros melhoraram. Você também sente isso? Sim. O que a gente... eu não tenho o feedback, né, que você tem e aproximação, né, depois da palestra, né? O que a gente sente é na hora. Então, no início, quando a pessoa chega lá, quando o time chega e o auditório começa a encher, presidente, o que eu costumo brincar? Eu falo sobre o cérebro, né, reptiliano e brinco para eles assim, quem convidou vocês, qual foi a primeira pergunta que vocês fizeram no cérebro de vocês? Conta para mim, sejam francos. Aí começam timidamente, mas eu dou uma estimulada neles falando assim... A primeira pergunta que o cérebro de vocês fez para vocês, o cérebro de vocês reptiliano, foi que horas que acaba? Ou vai ter lanche? Essa é a segunda. Essa é a segunda pergunta, Fernanda. Vai ter lanche? E a terceira, Fernanda, qual que é? Vai ter brinde? Ah, boa. Então essas três, presidente, é fatal. Mas não é que as pessoas... Marcelo, onde é que eles perguntaram isso pro cérebro? Não, é ser humano, presidente. Presidente Márcio. É porque eu falei lá no início do nosso cérebro reptiliano. Ele manda a gente economizar energia. Ele é o nosso sabotador, Fernanda. Fernanda, os empresários têm que saber disso. Os vendedores têm que saber disso. Eu falo isso pra mim todo dia, porque todo dia, presidente, amanhã eu marquei um evento nosso cedo, que nós temos que estar 9 horas da manhã. Depois que eu marquei, o meu cérebro reptiliano falou pra mim assim, rapaz, mas você tá doido, a palestra é à noite, por que você foi marcar um café da manhã? Você é doido? Vai descansar, você tá rodando dia e noite, você tá... O meu cérebro reptiliano falou isso pra mim, presidente. Fica querendo sabotar, Fica querendo sabotar, Fernanda, porque lá dos primórdios, lá do Homem das Cavernas, lá do início da humanidade, nós precisávamos o quê? Guardar energia para sobrevivência. O nosso cérebro só prestava para duas coisas, sobreviver e perpetuar a espécie. Isso é neurociência, isso tem que ser falado pro nosso varejo, Fernanda. E o presidente Márcio está usando muito bem, né, da sua influência, da sua visão, para a gente dar uma chacoalhada no nosso varejo, para ensinar essas técnicas. E esse porquê das coisas. Então as pessoas elas não são preguiçosas, não. A geração Z não é preguiçosa, não. É só porque o cérebro reptiliano dela manda segurar energia, mas não manda segurar para entretenimento,
vai pro show. Por quê? Porque lá tem aquela verdinha. Como é que chama mesmo aquela verdinha que a gente toma, geladinha? Como é que chama? Aquilo é o diabo engarrafado. Porque nas palestras, um já levanta a mão, Heineken. Todo mundo levanta a mão. Aquilo Assim, eu tenho certeza que é o diabo engarrafado. Como é que o cérebro reptiliano segura pra você ir no entretenimento? Não segura, porque ele sabe que lá ele vai ingerir o quê? Energia. Então nós precisamos saber disso. Isso não é balela, tá, Fernanda? Isso não é conversa pra boi dormir. Isso é ciência, é neurociência e nós somos seres humanos. Os meninos estão rindo até agora. Não é? Sabe? Verdinha. Então, é isso, presidente, que eu começo as minhas palestras e aí eu começo a mostrar para todos que nós temos um sabotador dentro da gente. E aí eu começo a fazer isso refletir. Antes de eu entregar o conteúdo da linguagem corporal, do tom de voz e do funil de vendas. Cuidado com esse sabotador aí que é você. Não é a mãe, não é o pai, não é o namorado, não é a esposa, não é os filhos. Tá dentro da gente. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Porque como é que você vai lidar com uma coisa que você não conhece? Então a gente tem que aprender. É isso que eu tenho passado. Por isso que o presidente Márcio falou aí que de repente o feedback, né, do pós-treinamento, pós-palestra, presidente, tem dado essa repercussão. Eu não tenho tanto acesso ao pós, né? Porque eu converso mais com a galera ali até o final da palestra, mas eu fico feliz que tem dado essa repercussão e com certeza eu tenho muita energia, né? Muita alegria, porque eu faço isso com muito amor. Pra gente fazer nos 246 municípios goianos. Vamos pôr o Márcio pra vender de novo? Vamos. Agora ele vai vender o quê? Pignat. Vocês estão me deixando nervoso, eu naturalmente já fico, aí vocês ficam me apertando, viu? Pessoal, a gente fica brincando com essa questão de marcas e patentes, porque você imagina, você está lá na sua casa assistindo futebol e recebe uma carta, uma notificação falando que de agora por diante seu nome tem que ser mudado porque outra pessoa já registrou ele. Calma, isso com a pessoa física não acontece. Agora, a pessoa jurídica, sim. Se você tem o nome da sua empresa e você não registrou, não fez procedimento de patente daquele nome, outra pessoa pode fazer e te obrigar a mudar o nome. Isso é muito sério. Márcio, mas minha empresa é muito antiga. Isso não tem relevância para efeito de quem registrou primeiro. Então é algo que você tem que tomar muito cuidado. Você imagina toda a complexidade que vai ser se de uma hora para outra você tem que mudar o nome da sua empresa. Olha o custo que isso envolve. E isso não é só uma questão de mudar a fachada, não. É todo o nome empresarial, a referência no mercado que você simboliza, do dia para a noite você perde. Então você pode perder anos e anos de trabalho, de construção. Márcio, você tem de marcas, patente é muito caro, muito pelo contrário. Hoje, a depender do trâmite de um processo desse, é R$ 1.300, R$ 1.500, às vezes até mais barato que isso. Agora, o que você tem que tomar cuidado, o que não falta é gente, cá entre nós, malandra no mercado. Então você tem que procurar uma empresa que tenha credibilidade. A Pignat está no mercado há mais de 30 anos, ela é parceira do nosso tempo de associação comercial, ela faz um trâmite dentro dos prazos que são de fato exigidos e vai te trazer a proteção. Márcio, como é que eu conheço, como é que eu chego na Pignat? É só ir nas nossas associações comerciais, eles vão estar todas as informações para você. Marcelo, uma outra coisa que irrita muito, o vendedor falso. Você está vendo que o negócio ficou horroroso em você, que não tá bom, e a pessoa tá lá falando, tá lindo, leva. Outra coisa é vendendo um forno elétrico. Sabe que aquilo ali é ruim, que vai estragar, e o vendedor tá tentando convencer de todas as formas, porque tem que bater meta. Dá para vender e ser sincero? Peraí, só uma adenda aqui, porque eu lembrei de um fato. Lá na minha amada Porangatu, tinha uma vendedora que a bicha era uma máquina de venda. Mas vou falar assim. Falsa. Às vezes você tava lá experimentando uma roupa, você tinha acabado de sair. Como é que chama que tem que veste roupa lá? O Vestuário. Vestuário. Ela de costa pra você. Nossa, ficou muito bonito! Sei lá o quê? Não é possível. Não tem lógica. Isso aí já acabou, não tem que acabar não, Fernandes. Já acabou. Por quê? Bom. Porque isso não transmite o quê? Segurança. Tudo que põe tá lindo, tudo que põe tá maravilhoso. Compra. Aí o CEP te avisa, vai bater carteira. Daqui a pouquinho pede o cartão e mostra onde é que é o caixa. Então esse tipo de vendedor hoje é aquele vendedor que não é treinado, é o atendente. É o famoso vendedor transacional. Ele não agrega valor no atendimento dele, na venda. Pode ser sincero. Tem que ser sincero. Porque para não ser sincero, você tem o smartphone que você compra a hora que você quiser no e-commerce, nas lojas virtuais. Então os vendedores que não são treinados e que a gerência... Muitas vezes nós temos lá o gerente, a gente chama aquele gerente que cobra, obriga a vender. A gente tem um nome para isso. É o gerente que ele é nocivo à equipe de vendas dele, que só cobra, que só
exige venda. Ele não treina o vendedor dele. Tá? Tem uma expressão aqui que agora me faltou, mas a gerência é muito importante nessa hora, Fernanda. Não dá pra gente ter um vendedor que é insistente, chato. O cliente chega na loja, fica em cima do consumidor. Minha esposa detesta isso. Quando ela chega numa loja, que o vendedor fica ali em cima, né? Não dá espaço para pensar, para analisar. Aí vem aquela resposta assim, ó. Eu tenho que esperar o meu marido para me ajudar a definir, ou minha esposa. Ah, não, depois eu volto. Quando tem essa resposta, Fernando, não teve conexão. A pessoa não gostou do seu atendimento. Inclusive, quando você falou ali atrás, no último bloco, que você colocou que... você falou para atendente lá, né? Que se ela não desse um desconto a mais, você não ia levar. Então, esse tipo de ameaça, o vendedor tem que estar preparado para isso. Como é que ela tinha que falar? Não é que não tinha o desconto. Olha, senhora Fernanda, esse produto que você está levando, ele é exclusivo. A nossa loja chegou aqui, né? O último lançamento da marca. Então, não era ter te falado que não, ela confrontou você. Então, e o tom de voz que ela deve ter falado, o seu cérebro, ali o límbico, percebeu que ela estava com má vontade ou te enfrentando. Aí o seu cérebro criou uma objeção, um muro, e o seu reptiliano falou assim, ó, não compre dela, vamos punir ela, não compra aqui. Então, isso é um vendedor que não é preparado. Mas isso não é culpa do time de vendas. Isso é culpa de quem? Da nossa cultura do varejo, lá desde a indústria, que não tem a cultura de quê? Treinamento. Hoje nós temos um conceito, lifelong learning, que é o quê? Aprendizado continuado. E aí, eu sempre falo também, pós-palestra, porque depois os empresários vêm conversar comigo, os empreendedores ou gerentes das empresas, falando assim, Marcelo, mas a gente treina e ninguém ouve. Mas eu falo para eles o seguinte, aí você tem que avisar que a sua empresa tem cultura de treinamento, é quando contrata. Olha, eu tinha um tio que me criou, tio Saul, ele já faleceu, ele falava assim que vara seca, ela quebra, mas não dobra. Então depois que você contratou a sua equipe, né, lá comercial da empresa, vendedores, não adianta ficar também insistindo para ele ter uma cultura de treinamento, de insistir para ele assistir minhas palestras, que aí fica mais difícil. Então você tem que fazer o quê? Quem contrata? Quando você contratar, quando fazer a entrevista para contratação, você tem que falar para o seu colaborador. Olha, aqui a nossa empresa, ela tem uma cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? É como a gente funciona, como a gente vive. Aqui a gente treina, a gente conhece produto, a gente oferece uma carreira profissional para quê? Para você e a empresa ganhar mais. Para a gente atender bem os nossos clientes e fidelizar os nossos clientes. Porque a gente não pode perder o nosso cliente para comprar em qual concorrente? Na internet, que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, Fernando, depois que você faz esse treinamento... E é totalmente impessoal a internet. Exatamente. E ali, ninguém te maltrata ali. E ali tem técnicas de luzes, tem preços, né? Atrativos. Mas não tem o quê, Fernanda? Não tem esse ser humano para ser humano. Que esse aqui é o rapport. A gente teve prova na pandemia... que a gente chegou lá no final do período da pandemia, que estava, graças a Deus, acabando, estava todo mundo louco para ir para a rua, não é? Ver gente, conversar com gente. Então, vendedores, então, empresários, nós temos que gostar de gente. Mas é tão difícil formar gente, é difícil formar a sua empresa onde você trouxe ela até hoje. Aí que é difícil. Mas formar gente, se é uma parte difícil, é a menos difícil do seu negócio. As empresas têm que entender que os fornecedores são gente. O consumidor são pessoas. As equipes também são pessoas. Então nós temos que aprender o quê, presidente Márcio? A lidar com pessoas. A formar, capacitar e desenvolver pessoas. Então quando você tem um time formado, capacitado, Fernanda, o cliente chega na loja, ele é tão bem atendido, desde o vendedor, passando pelo caixa, tá? Que o caixa também é importante. Dá o cartão aí. Cadê minha câmera aqui? Dá o cartão aí. É crédito ou débito? Vira o rosto pro lado. Não olha pra sua cara. Eu estava num supermercado grande aqui de Goiânia, semana passada, comprando 2 pneus pra minha Tucson. Aí eu cheguei lá na área de pneus, fui muito bem atendido. O rapaz chegou, como é o nome do senhor? Marcelo, muito prazer, meu nome é tal, seja bem-vindo. O senhor tá olhando pneus? Qual o seu carro? Já falei Tucson. Então o aro é esse aqui, ó. Me levou lá pra seção do aro 16.
Mas olha, linguagem corporal, tom de voz, Fernanda, presidente Márcio, eu fiquei assim, mas esse mundo tem jeito. Fui pro caixa pagar. Ele pegou um carrinho, pôs os 2 pneus enormes, né? Porque o aro 16 é grandão. Pôs dentro do carrinho, entregou pra mim com os pneus dentro do carrinho. Falei, gente do céu, mas eu tô sonhando. Marchei pro caixa. Cheguei no caixa, a caixa me olhou assim, sorrisão. Eu falei, gente do céu, eu tô sonhando? O que é isso? Aí eu não aguentei, Fernando. Eu perguntei, vocês têm treinamento aqui? Sabe o que a caixa me respondeu, presidente Márcio? A gente tem um período aqui na contratação que chama integração. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou assim, a empresa fala para nós, apresenta para nós qual que é a forma que ela gosta que atende os clientes. É a cultura organizacional, que eu falei ainda há pouco. Concorda? Aí eu fiquei assim, gente do céu, mas que coisa maravilhosa. Eu vou falar isso em todas as minhas palestras, tanto é que eu tô falando aqui. Eu só não tô falando qual que é o supermercado, né? É um supermercado grande aqui de Goiânia. Aí, Fernanda, marchei pra onde? Pra tirar a nota. Porque a nota fiscal que é a garantia dos pneus. Falei, gente do céu, agora é que vai ser a cereja do bolo. Se nos 2 processos deu tudo certo, agora vai dar certo também. Fernanda, eu cheguei no balcão de tirar nota. Tinha 2 pessoas conversando. Me faz um favor, vocês 2. Olha pra vocês 2 e começa a dialogar vocês 2 aí. Blá, 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 e eu tô blá, aqui, blá, 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 eu tô blá, aqui, blá. esperando. E a conversa não parava. E eu esperei, que eu sou treinador, né? Falei, não vou chamar a atenção, não vou falar nada, eu sou treinador, vou ver até onde é que vai. Elas ficaram um tempinho conversando. E eu na frente esperando. Aí o que aconteceu? Matou todo o processo anterior que eu vi. Então hoje a experiência dos consumidores, dos clientes, tem que ser desde o vendedor, passando pelo caixa e depois lá no pacote, né? Que o final lá, que era para tirar a nota fiscal, era como se fosse o pacote, era o final ali. Eu ia sair da empresa lá, né? Com os produtos na mão. Mas ali eu fui mal atendido. Então aquelas pessoas, com certeza, ou elas não tiveram o período de integração, ou não estão executando, né, essa fase que a empresa ensinou. Aí não é culpa da empresa, né? Aí é culpa dos colaboradores que não seguiu, não colocou em prática. Márcio, a FIC Goiás vem aí. Fernanda, vem aí o maior evento da indústria do comércio goiano, é a FIC Goiás. 5 instituições de grande porte somaram força: FACIEG, FIEG, FEComércio, SEBRAE e Fórum Goiano de Habitação. Vai ser um evento monstruoso. Nós vamos mostrar a força da economia goiana. E o Marcelo Rocha, claro, vai estar lá conosco. Com certeza. Vai ser no Centro de Convenções de Goiânia, no finalzinho do mês de outubro, começo do mês de novembro. Márcio, eu queria que a minha empresa apresentasse, estivesse junto lá com o stand. Eu quero aproveitar esse momento, vai ter milhares e milhares de pessoas. A expectativa é de movimentar mais de R$1 bilhão nessa feira. Como é que eu faço? Procuro nossas ações comerciais, fica de fora não, viu? Ô Marcelo, você já deu meio mundo de palestra, todo mundo já te conhece, mas você lançou um projeto novo que eu estou encantado. Você está permitindo que todo esse conhecimento seja agora acessado pela internet, à distância. Como é que funciona? Presidente Márcio, eu estou muito feliz. Eu estou vivendo meu melhor momento profissional, porque depois de tantas palestras, 65 palestras, o que nós fizemos agora no mês passado? Esse curso, todo isso que eu falei aqui, tem lá no meu curso online, chama Comunicação 360 Graus. E se entrar com o cupom de desconto, olha só o nome do cupom de desconto. Não é Vila Nova, já vou dar a dica. É FACIEG, mas com todas as letras maiúsculas. FACIEG. Se você coloca o cupom de desconto, FACIEG, você tem 50% de desconto. Você tem acesso ao curso durante 1 ano, né? E esse curso lá são 14 módulos, onde eu falo todos esses tópicos que eu falei aqui. Lá eu falo com mais calma, com mais detalhe, mas é muito bom. E aí toda a equipe pode assistir quantas vezes quiser durante 1 ano. E eu vou estar o mês que vem também com mais conteúdo, spin selling, gatilhos mentais, pergunta aberta, pergunta fechada. Fernanda, tudo isso vai chegar na mão lá na ponta. Né? É um compromisso que eu fiz, né, com a minha profissão, com esse sonho, né, de levar informação para todo o varejo de Goiás. E agora para todo o Brasil através da internet. Marcelo, sendo bem direto, o que é o valor desse curso? R$ 99,90 para quem não tiver o cupom de desconto FACIEG e para quem tiver R$ 49,90. R$ 49,90 eu vou conseguir qualificar minha equipe de venda. E a hora que quiser, né? O vendedor pode ter esse acesso a hora que ele quiser, do smartphone dele, né? Ah, não, gente. Lá final de semana, a hora que quiser.
né? Quer dizer, acabou a desculpa. Só não estuda, presidente, se não quiser. E hoje nós temos que estudar, nós temos que nos evoluir. Presidente, Tá, mas Márcio, onde que eu vou achar esse link? é lá no meu link, @oficial Marcelo Rocha, né? Lá tem o meu link, só entrar lá já vai cair na landing page, que é a página de vendas. Né? Entrou no meu Instagram, lá no link, @oficial Marcelo Rocha, só clicar lá no link já vai cair na landing page. Marcelo, hoje eu li um negócio falando sobre coaches, né? E dizendo que a internet está cheia de gente ensinando a vender sem nunca ter vendido. Não é o seu caso, né? Não. Deixa a gente entender um pouco da sua trajetória de vendedor. Como é que você começou? Como é que você entrou nisso? E como é que você veio prosperando nessa área? Antes de entrar nesse assunto, que me emociona muito, Fernanda, lembrei do nome da palavra, tá? É gerente tóxico. Então, aquele gerente tóxico é o gerente que não trabalha a equipe para vender, ele não forma pessoas, ele só cobra, né? Lá, porque ele vem da cultura lá da Revolução Industrial, que só cobrava, né? Que não dava o crescimento profissional para a pessoa. Então, é o gerente tóxico. Não podemos ter mais, não tem mais espaço para gerente tóxico. Tem que ter gerente que acompanhe a equipe e que ajude ela a crescer. Aí, antes de você responder, deixa o Márcio falar da FEComércio. Opa! Fernanda, a Facieg, ela tem muito orgulho dos seus parceiros. Um dos grandes parceiros do nosso sistema é a FEComércio. Através do nosso presidente Marcelo Baiocchi, a rede como um todo, os sindicatos patronais que fazem parte da FEComércio, tem ajudado muito o setor produtivo goiano, a quem nós devemos esse reconhecimento. E a FEComércio, além dela ajudar muito, sobretudo na parte da qualificação, ela também é a gestora do SESC e do SENAC, que são dois braços muito importantes dentro do cenário da nossa economia. O SESC ajuda muito na parte da cultura, da recreação, dos momentos de lazer dos colaboradores, e o SENAC com a parte de qualificação, sobretudo a melhoria da nossa mão de obra. É muito importante você estar acompanhando os cursos do SESC e SENAC. Boa parte desses cursos são de graça, inclusive à distância, então você tem que estar participando. É só seguir as redes sociais da FEComércio, você vai estar bem informado. Então, agora sim, vamos falar da sua trajetória. Maravilha. Fernando, na década de 90, eu era porteiro no WR, que é um colégio que tem aqui em Goiânia, do professor Rubão, e eu trabalhava lá porque eu fazia matéria específica. Aí a emoção vem, né? Então, para estudar, porque eu queria fazer odontologia. Então, eu tentei uns 2 anos e não passava. Aí até que chegou um belo dia, né? Eu morava na casa do meu tio Saul. Aí ele falou assim, meu filho, vem cá. Falei, oi tio, vamos fazer o seguinte, você não quer vender leite comigo? Eu trago da minha chacrinha, tinha uma chacrinha aqui perto de Trindade, trago 10 litros para você. Né? Porque você tá aí nessa luta, né? Querendo fazer odontologia. Imagina a odontologia 30 anos atrás, né? Era muito concorrido, né? Tinha poucas universidades no Brasil, né? Então a concorrência era muito grande. E eu trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. Você tinha que idade ali? Ali eu tinha 20 anos. Então ali ele falou para mim, vamos embora vender leite. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aí eu falei, vamos. Aí ele passou a trazer 10 litros de leite para mim por dia. Eu namorava com a minha esposa na época, que hoje ela é minha esposa, e meu sogro pegava os 10 litros de leite para me ajudar. Todo dia numa casa de 4 pessoas. Sobe um pouquinho o microfone, Marcelo. Ok. Aí o que aconteceu? Meu sogro foi meu primeiro cliente. Então, na casa dele, uma semana lá, tinha leite pra tudo quanto era lado, no freezer, na geladeira, fazia um doce lá de tudo era jeito e... Te incentivando. Incentivando. E eu, no edifício Bemosa, ali na 4, comecei a fazer minha freguesia. Então, comecei com esses 10 litros, foi crescendo, foi 50, foi 100 litros. Aí eu comprei um Fusquinha 1300, e botei dentro dele 150 litros de leite. Aí eu trazia da roça, aqui perto de Bela Vista. Então, Fernando, aí começou, eu pensei assim, gente, eu não quero mais odontologia. Não estou incentivando a não estudar. Tem que estudar. Né? Eu só estou dizendo que, para o meu momento, né, eu tive que me virar, porque o tempo estava passando. E é um pouco também sobre reconhecer suas verdadeiras habilidades. Sim, cada um tem um lugar no mundo. Né? Tem um propósito, tem uma missão. Né? Eu achei a minha. Só que aí, quando eu comecei a entregar leite em casa, presidente Márcio, ali no setor Bueno, Marista, eu moro hoje no setor Bueno, na T28, inclusive na rua do Colégio do Rubão. Eu comecei a ver que eu adorava. Comecei a ver que sorri, vendia. Aí eu comecei a trazer manga, jabuticaba, tudo que era da roça eu vendia para os meus clientes. E o leite que eles não compravam no domingo, eu fazia queijo. E o que eu vendia para eles na segunda-feira? O queijo.
Então eu comecei a ver, gente, mas eu quero isso aqui para minha vida. Comecei a ter convite das pessoas, Fernanda. Entrega na minha mãe, entrega no meu filho, entrega na minha prima. E começou a crescer. Chegou num ponto que não dava mais para entregar leite, porque não tinha horário, porque o leite coalhava. Hoje não pode entregar leite na cidade, tá? Isso é há 30 e tantos anos atrás. Hoje não pode, é proibido, mas na época podia. Então, Fernanda, aí eu comecei a ver que eu gostava de gente, eu gostava de vendas. E eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Aí, em 96, um representante da All Star, o seu Osmar, lá de Anápolis, grande abraço, ele deve estar nos vendo, porque eu vou mandar esse link para ele assistir. Ele me convidou para vender calçados, para vender All Star, em 96. Aí eu comecei a trabalhar com ele como representante comercial, preposto dele. E em 99 eu fui convidado pela Ferracini a assumir os 3 estados, Goiás, Brasília e Tocantins. Aí nós ganhamos muitos prêmios, né, muitos reconhecimentos no mercado, né, como representante comercial. E aí em 2010, aí eu comecei a treinar as lojas. Por quê? Porque o Ferracini ele tem valor agregado, ele tem tecnologia, ele tem matéria-prima diferenciada, ele tem vantagem competitiva. Aí eu percebi o quê? Que quanto mais eu treinava os vendedores, da Flávios, da Poliel, das lojas do Wilson, mais eles vendiam. Então aí eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero seguir nesse ramo e só paro quando Jesus me levar. Que maravilha, que história boa, né, Márcio? Não chorei, consegui falar essa história e não chorei. É isso, é o que te habilita a ser um palestrante hoje, a lotar as plateias, a convencer as pessoas, a ensinar a sua técnica, porque afinal todo mundo pode ser um vendedor. Todo é uma mundo questão pode. de desenvolver habilidades. É só desenvolver e reconhecer qual que é o seu temperamento. Nós conversamos aqui em off, temos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então, o melancólico e o fleumático, ele tem que ter um acompanhamento mais de perto. Porque a natureza dele, o temperamento vem de tempero. Então, se a pessoa é tímida, não é porque ela não sabe vender. Resume, vamos lá. O Colérico colérico. é o que fala, fazedor. Presidente Márcio, faz, executa, Tá. fazedor. Fala muito. Tá. Já viu a pessoa que não tem papa na língua, ela se orgulha de falar isso? Sim. Então, ele é um colérico. Colérico. Só que se não tiver uma medida, ofende, né? Machuca, passa. Segundo, sanguíneo. Aquela pessoa que gosta de ser vista, né? Roupa bonita, fala alto, cabelo, né, com lúcias. Essa é sanguínea. Todo mundo quer que todo mundo veja. Gente, cheguei, estão me vendo. Tá. Essa é a Fleumático. sanguínica. A fleumático é o quê? O procrastinador. É aquele procrastinador, aquele que não decide. Demora para decidir. E o melancólico é o vitimista. É o sensível. Então, veja bem, presidente Márcio, eu estou contratando aqui a empresa, vocês dois. Os dois, um fleumático e outro melancólico. Aí eu encho mais outros vendedores do mesmo temperamento. Como é que vai ser a equipe nossa na loja, na empresa? Uma bagunça. Não vai para frente, sem energia. É aquele vendedor que você disse que chegou na loja, se vê, né, cabisbaixo, abatido, mas não é o temperamento da pessoa. É o temperamento. Se é o colérico, você não vê ele desse jeito. Se é o sanguíneo, você não vê desse jeito. Porque o temperamento já é agitado. Então, ninguém fala isso pras pessoas, meu presidente Márcio. Então, na hora de contratar, tem que saber isso aí. Tem que saber. Então não vamos contratar o fleumático melancólico? Não, ué. É porque tem mais melancólico e fleumático do que colérico e sanguíneo, viu? Ah, é? Então, ué. É que senão seria uma bagunça o mundo, né? Imagina se tivesse mais 10 Marcelo nessas palestras aí. Briga no trânsito pra todo lado. Exatamente. Briga no trânsito e tudo mais. Confusão. Então não vamos contratar? Não, tem que contratar, ué. Só que tem que saber, tem que entender o temperamento da pessoa. Tem que pegar na mão e ensinar mais. Aí não é ficar brigando e nem demitir, porque não atingiu meta. É só o temperamento da pessoa. E se for geração Z, que é a geração acostumada, né, com a conveniência do digital, ainda tem que ficar mais de olho. Porque ela está acostumada com o digital. Então ela tem conveniência na mão 24 horas. Então as empresas têm que aprender a lidar com essa nova geração. É a geração Z. Não adianta falar que é mimimi, que é preguiçosa, que é nem, que não é nem estuda, nem trabalha. Não, nós temos que entender e fazer com que elas se interessem para a nossa empresa. Então, Fernanda, essa que é a mensagem que eu quero deixar para todo o estado de Goiás e para agora no online também para o Brasil. O nosso varejo precisa entender que o setor da indústria tem feito a lição de casa, preparar a pessoa, formar a pessoa. O setor imobiliário também. O setor farmacêutico. Fernando e meu presidente Márcio, eu peço licença para vocês. Deixa eu citar aqui João Adib.
do segmento de remédio. Quer dizer, ele tem feito um trabalho de quê? De formação de pessoas. Ele tem falado isso, ele divulga nas redes sociais dele, que eles têm que ensinar a loja, o varejo, vender o produto dele. É isso que eu bato na tecla hoje com meus colegas representantes, que eles me odeiam, eles querem me matar. Mas eu falo isso para todo mundo, nós temos que ensinar os nossos vendedores do varejo de calçadista a vender os calçados que a gente colocou lá para vender na prateleira. Eu estou falando alguma besteira, Fernanda? Então hoje o mercado mudou, Fernanda. A forma de vender mudou. É isso, muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, Marcelo. Eu que agradeço, Fernanda, é uma honra te conhecer pessoalmente, que eu já te assisti pela televisão. Obrigada, tá? que Então, bom. estou muito feliz. Meu presidente Márcio, muito obrigado por tudo, pelo apoio, pela confiança. E eu só te largo para o dia que eu aposentar. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É um prazer.